Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre nazifascismo. O que foi? Foi uma doutrina política que surgiu e desenvolveu principalmente na Itália e na Alemanha, entre o começo da década de 1920 até o final da Segunda Guerra Mundial. Essa doutrina ganhou o nome de nazismo na Alemanha e teve como principal representante Adolf Hitler. Na Itália ganhou o nome de fascismo e teve Benito Mussolini como líder. Principais características. O nazifascismo também é um termo de conjunção entre o fascismo e nazismo, que é constituído por sistemas totalitários contra o liberalismo e comunismo. Ele surgiu na Europa após a Primeira Guerra Mundial e era uma reação às crises que o continente europeu enfrentava na época. Tanto o fascismo como o nazismo surgiram a partir da criação dos partidos ultrarracionais que pregavam um Estado forte e totalitário. Principais características do nazifascismo: nacionalismo, valorização exacerbada da cultura, símbolos, bandeiras, hinos, heróis nacionais e valores da nação. Totalitarismo, concentração de poderes nas mãos do líder da nação, falta total de democracia e liberdade. No sistema totalitário, as pessoas devem seguir tudo o que é determinado pelo governo. Os opositores são presos e, em muitos casos, executados. Militarismo, investimentos pesados no desenvolvimento e produção de armas. Além de proteção, os nazifascistas defendiam o uso deste poderio militar para fins de expansão territorial. Anticomunismo. Os comunistas foram culpados pelos nazifascistas como sendo os grandes responsáveis pelos problemas sociais e econômicos existentes. Muitos comunistas foram perseguidos, presos e executados pelos nazifascistas da Alemanha e Itália. Antiliberalismo. Ao invés da liberdade econômica, defendia o controle econômico por parte do governo. O governo deveria controlar a economia, visando o desenvolvimento da nação. Romantismo. Para os nazifascistas, a razão não seria capaz de gerar o desenvolvimento de uma nação, mas sim o autossacrifício, as atitudes heróicas, o amor e a pauta, a fé e a dedicação incondicional ao líder político. Antissemitismo, atitudes de preconceito e violência contra judeus, de acordo com os seguidores do nazifascismo. Os judeus eram, junto com os comunistas, os grandes responsáveis pelos problemas econômicos do mundo. Dentro deste pensamento, Hitler tentou eliminar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, matando-os em campos de concentração. Esse evento ficou conhecido como Holocausto. Idealismo, transformação das coisas baseada nos anseios e instintos, exaltação da identidade nacional, sentimento de pertencimento a um país. Expansionismo, busca de expansão territorial através da inovação, ocupação e domínio dos territórios de outros países. Para isso era necessário investir no setor bélico e promover guerras, baseando neste ideal. A Alemanha nazista invadiu a Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Superioridade racial, linha de pensamento que defende a ideia de que algumas raças são mais envolvidas do que outras. Os nazistas, por exemplo, defendiam que os arianos, no caso homens brancos alemãos, eram superiores às outras raças e, portanto, deveriam exercer a supremacia mundial. 1919, a crise pós-Primeira Guerra gera inflação e desemprego. O movimento operário da tendência socialista cresce, inspirado no exemplo da Rússia de 1917. Como resposta à ameaça das esquerdas, é criado o Partido Fascista por Benito Mussolini. Esquadras, grupos paramilitares do Partido Fascista que, por meio da violência, perseguem aqueles que se opuseram ao fascismo. Atentado contra jornais de esquerda e sedes de sindicatos, dispersão de comícios de trabalhadores, etc. 1922, a vitória eleitoral do partido do Mussolini, que obtém boa parte das cadeiras do parlamento italiano, graças ao apoio das grandes indústrias e dos latifundiários. No mesmo ano realizou-se a Marcha sobre Roma, que foi centenas de fascistas que chegaram à capital, obrigando o rei Vítor Emanuel III a convidar Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro italiano.
Em 1924, assassinado pelas esquerdas do líder socialista Giacomo Matteotti, que denunciaria fraudes nas eleições desse ano, que deram maioria no parlamento do partido fascista. 1926, o parlamento italiano aprova o unipartidarismo, extinguindo todos os grupos de oposição ao domínio fascista na Itália. Mussolini estabelece uma ditadura pessoal, recorrendo sempre a métodos violentos por conter os opositores. Em 1929, a crise do capitalismo atinge durante a Itália, cujo governo fascista defende a solução expansionista. Nazismo alemão, 1919, termina a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi humilhada pelos países vencedores e obrigada a aceitar a determinação do Tratado de Versalhes. A República de Weimar foi instituída, mas se mostrou insuficiente na luta contra a greve de crise que assolava o país. Ao mesmo tempo, os socialistas ampliavam sua interferência na vida política alemã, atemorizando os setores burgueses e aristocráticos da sociedade. Nesse contexto, nasceu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, liderado pelo ex-cabo Adolf Hitler, que logo contou com o apoio de poderosos grupos empresariais. 1923, tentativa do golpe de Estado por parte dos nazistas, Putsch de Munique, que acabou fracassado. Hitler foi preso e na prisão escreveu um livro que sistematizava os elementos principais do pensamento nazista, Mein Kampf, Minha Luta. 1924 a 1929, sensível recuperação da economia alemã. 1929, crise do capitalismo que afeta drasticamente a economia alemã. A inflação galopante e o crescente desemprego geram descontentamento entre os setores mais pobres da sociedade, promovendo o crescimento dos movimentos de esquerda no país. O Partido Nazista, apoiado por diversos setores da sociedade alemã, inclusive operários e camponeses, obtém expressiva vitória das eleições para o parlamento alemão Reichstag, realizado em 1929. 1932, nova vitória eleitoral dos nazistas, que passam a ocupar a maioria das cadeiras do parlamento e indicam Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Graças à violência atuação SS e da SS, grupos parlamentares encarregados de neutralizar as oposições, os nazistas conseguem fortalecer sua autoridade. 1933, o incêndio de criminosos destrói o prédio do Reichstag. É atribuído aos comunistas. Em resposta, o governo adota medidas de execução e decreta o fechamento do parlamento alemão. Nesse mesmo ano, realizam-se eleições presidenciais que dão vitória maciça a Hitler, ocupando os dois mais importantes cargos da política alemã. Hitler converte o país em uma ditadura e institui o chamado Terceiro Reich. A partir de então, dá início a uma ofensiva política expansionista, cujo resultado mais importante foi a explosão da Segunda Guerra Mundial. Os principais líderes nazistas foram Mussolini, Itália, e Hitler, Alemanha.